Senhora Mônica, a senhora conhece um indivíduo chamado Zuí Skornik? Sim, conheço. A senhora ou o seu marido receberam valores pagos pelo senhor Zuí Skornik? Sim, recebemos. A senhora pode me descrever as circunstâncias? Nós fizemos a campanha de eleição da presidente Dilma em 2010. Dessa campanha restou uma dívida, na época, de 10 milhões de reais, da parte não oficial, tá? Da parte Caixa 2. A parte oficial foi toda paga, normalmente, durante a campanha, notas fiscais, depósito bancário, tudo direitinho. Da parte não oficial ficou uma dívida, o PT ficou com a dívida com a gente de 10 milhões de reais, e que passou 2011, não pagava, 2012 quase todo e não pagava, e eu cobrando de todo mundo que eu podia cobrar, as pessoas com quem eu falava sobre dinheiro, que era basicamente o Palocci e o Vacari. E, enfim, cobrava e não resolvia, eu tentava resolver de um jeito e não resolviam. Um dia o Vacari me chamou e disse que tinha conseguido resolver a dívida, que tinha uma pessoa, um empresário, que queria colaborar com o partido, e que a colaboração dele ia ser o pagamento da nossa dívida, esses 10 milhões que tinham ficado para trás em 2010. Isso foi em 2012, se eu não me engano, doutor, finalzinho de 2012. E aí me passou um cartãozinho do senhor Zuí Skornik, pessoa que eu nunca tinha ouvido falar também, não conhecia, não sabia quem era. E eu procurei, tive contato com ele no escritório dele no Rio, ele já sabia do assunto, quando eu cheguei, o Vacari já tinha falado tudo para ele sabia o que era, e nós acertamos o pagamento desses 10 milhões em várias parcelas nessa conta da Shellbill, no exterior. E ele pagou quase toda. A senhora sabe se ele estava pagando em nome próprio ou ele estava representando alguma empresa específica? Isso na época dos fatos. Não, eu não sabia se ele estava pagando. Eu achava que ele estava pagando em nome próprio. Ele tinha uma empresa, né? Porque quando eu visitei num escritório no Rio de Janeiro, percebia-se que era uma grande empresa, que eu não conhecia. E o cartãozinho dele também tinha o nome da empresa. Mas ele me disse que ele ia pagar. Sim. E quando eu entrava na conta, eu tinha acesso esporádico a esses extratos, não aparecia o nome dele, mas aparecia o nome de um banco. Não aparecia o nome de uma empresa, aparecia o nome de um banco. A senhora mencionou quanto à campanha de 2006 de reeleição do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que a senhora não saberia dimensionar os valores. Mas falando em valores aproximadamente, nós estamos falando aqui de milhares de reais ou milhões de reais? Mais ou menos, o valor total da campanha, mais ou menos 18 a 20 milhões de reais. E quanto de Caixa 2? Mais ou menos 10 milhões em Caixa 2 e 8 milhões mais ou menos, em oficial. A senhora conhece um indivíduo chamado Fernando Bittar? Não, só de nome. Nunca vi. E esses pagamentos de Caixa 2, do senhor Zuí, da Odebrecht, a senhora tinha uma ideia do que eram esses pagamentos, se eles tinham relação com alguma coisa? Eu sempre imaginei, Excelência, que por terem muitas obras de governo, muito trabalho, a Odebrecht tinha várias obras no governo Lula, na época já tinha, em 2006, depois Dilma, 2010 e 2012, sempre, que era, na verdade, uma coisa muito comum, não só no Brasil, nos Estados Unidos, em vários outros lugares, as empresas colaboram com os partidos, doando dinheiro, ou doando, enfim, pagando. E tanto de forma oficial e de forma não oficial. Eles doam tanto em Caixa 1 como doam em Caixa 2. Então, eu imaginava que era por interesse em manter o seu grande cliente, governo. Eles colaboravam pagando campanha, não só campanha, eles pagavam várias coisas, né? Não é só o marketing político que recebe em Caixa 2 uma campanha. Todas as áreas de uma campanha política recebem em Caixa 2. Esse pagamento Caixa 2 não era vamos dizer, era uma decisão deles ou era uma decisão da senhora e do senhor João? Absolutamente deles. Eu lutei bastante para conseguir. Tanto é que no último, se a gente fizer observar os últimos anos, quer dizer, desde que a gente começou, eu consegui cada vez mais aumentar o valor do Caixa 1. Para mim era muito mais, claro que era mais caro, mas não interessava, era menos risco, era muito mais tranquilo, se trabalhava de uma forma completamente sem perigo, eu não tinha que carregar mala de dinheiro para lugar nenhum, eu não tinha que sair depois, enfim. Era absolutamente dos partidos, sempre. Todos tinham o mesmo discurso de que tem um teto, de que existe um limite, que que o marketing político é muito caro e que o valor total não pode ser pago, enfim. Era esse o discurso.